A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Tudo bem, juvenis? Hoje estamos com uma lição maravilhosa, inclusive uma lição atual. Acredito que você está vendo as notícias do que está acontecendo lá no Afeganistão. Inclusive eu coloquei um vídeo, vou deixar um link aqui, vou deixar a foto do vídeo aqui do lado, tá bom? Para que você possa ver e depois, quem sabe, até assistir esse vídeo também. Hoje é sobre a ameaça do terrorismo e nós vamos ver que lá no Afeganistão lá foi um palco de uma guerra já que durava muito tempo, quando os Estados Unidos precisou atacar o Afeganistão para combater o terrorismo. Terrorismo este que nós vamos ver que foi causa de um ataque, talvez do maior ataque da história terrorista que houve lá nos Estados Unidos. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas essa lição de hoje, essa 8ª lição, nunca esteve tão atual e tão importante nós falarmos sobre ela nesse dia. Então a ameaça do terrorismo vai ser a lição de hoje. E eu lhe convido a vir comigo, não perde nada nessa lição, tá bom? E compartilhe ainda nas suas redes sociais. Diz assim: a ameaça do terrorismo. Qual é os objetivos da lição? Primeiro, saber quando começaram os ataques terroristas. E segundo, mostrar por que o terror tem que ser espalhado. Por que quem pratica o terrorismo acha que eles têm que ser espalhados? Diz assim: e quando ouvir de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas o fim não será logo. Todos esses acontecimentos virão, mas ainda não será o fim. Lucas capítulo 21, versículo 9. Então nós vamos ver que essa lição ela vai nos dar uma visão especial dos acontecimentos que nós estamos vendo aí, tomando conta do mundo nesses dias em que estamos vivendo. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, depois Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7, depois os versículos 11 e 12. Vamos fazer essa leitura que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e seu caminho sobre a terra. Então Deus olha para a terra, e quando ele olha, ele vê que o coração do homem era mau, que as atitudes do ser humano eram uma atitude má. Então por isso Deus vai trazer o seu castigo, vai trazer o seu juízo sobre a raça humana. E eu lhe convido para esta lição, tá bom? Espero que você seja grandemente abençoado com essa lição maravilhosa, tá? E eu já lhe aguardo para a nossa introdução. E com certeza, Deus falará grandemente aos nossos corações. A nossa introdução diz assim: o terrorismo é algo que assusta. A globalização desenhou um novo quadro no panorama mundial. O avanço tecnológico, por sua vez, contribuiu para a produção de armas que ameaçam a segurança do mundo. Contudo, sabemos que o próprio Cristo nos advertiu que guerras e rumores de guerras seriam o princípio das dores, precedendo a vinda do Filho do Homem. Esses acontecimentos nos desafiam. Afinal de contas,
qual deve ser o posicionamento do crente diante de tais ameaças? E você, o que pensa a respeito do assunto? O que você pensa sobre o assunto? A nossa preocupação se justifica? Ou podemos descansar em Deus, pois dele vem a nossa segurança? Vamos então por parte. Podemos descansar em Deus, sim. A nossa segurança vem de Deus, sim. Porém, nós devemos orar ao Senhor para que o Senhor traga paz, consolo aos corações, para que Deus trabalhe no coração do homem, porque o coração do homem é mau. Por mais que nós queremos ser bons, se nós não tivermos de fato o Senhor Jesus atuando nas nossas vidas, nós também seremos pessoas más. Então nós precisamos dessa manifestação de Deus. Precisamos estar preocupados, sim, mas entendendo dentro da preocupação que Deus está no controle de todas as coisas. E nada sai do controle de Deus. Vamos lá então. Uma guerra santa. Você sabe quando começaram aqueles ataques terroristas? Com certeza já estudou um pouco da história no colégio, né? Com certeza você já passou por isso. Alguma matéria já lhe trouxe essas informações. De acordo com alguns estudiosos, um dos indícios do surgimento do terrorismo deu-se a partir de uma seita muçulmana que no final do século XI depois de Cristo dedicou-se a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. No século XIX, as ações terroristas alcançaram considerável desenvolvimento, mas no século XX que cresceu o número de grupos que escolheram o terrorismo como forma de luta e reivindicação. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia proporcionou as ações terroristas através do uso de tecnologia bélica de alto poder destrutivo e da internet, que possibilita conexões sofisticadas. Então, irmãos, a internet, as redes sociais, as comunicações, facilitou muito o entrosamento entre as pessoas. Jovens, por exemplo, foram aliciados aqui do Brasil mesmo para estarem lutando lá do outro lado do mundo. Então nós vamos ver que o terrorismo está aí e eles aliciam jovens. Jovens se dedicam a isso porque gosta de uma aventura. Mas você precisa saber o que a Bíblia aceita e o que a Bíblia condena. O que a Bíblia condena não pode fazer parte da nossa vida e da nossa estrutura. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, o terrorismo ele vai marcar uma religião, embora, amados, precisamos destacar também que em todas as religiões existem muitas pessoas boas, mas existem aquelas que são radicais. Então nós temos que ter cuidado, porque podemos encontrar até cristãos que são radicais, católicos que são radicais. Então outras seitas também, outras religiões também, vamos encontrar muitas pessoas boas, mas muitas pessoas que são radicais naquilo que eles pregam, naquilo que eles ensinam. A jihad, ou guerra santa, como é conhecida, é um dos pilares do islamismo. Esse termo de origem árabe significa empenho, luta, esforço e tem o propósito de impor a fé e o domínio muçulmano, se preciso, torturando e matando os que negam a segui-la. Nós vamos ver que o islamismo, na verdade, ele vai trabalhar a questão de um pensamento mais tranquilo, mas os extremistas não. Eles vão impor pela força que todas as pessoas, que aqueles países que são dominados, agora você pode ver as notícias que estão acontecendo lá no Afeganistão. Então, você vai ver quanto
quanto sangue pode ser derramado, porque eles vão impor a sua força. As igrejas que estão lá, elas sofrerão, mas o que nos garante a vitória é que Deus está no controle de tudo para ajudar os nossos irmãos e a igreja do Senhor Jesus nesses países que professam uma fé, mas uma fé violenta, que quer obrigar o outro a aceitá-la. Nós somos evangélicos, mas nós não obrigamos ninguém a aceitar o evangelho. Jesus não obriga ninguém a ser cristão. Jesus não obriga ninguém a seguir o cristianismo. É pela fé. Se você desejar, você é abençoado. Se não, é caso seu. O futuro lhe dirá se você fez uma boa ou uma má escolha. Então, hoje você decide isso. Mas há uma guerra santa. O terrorismo está aí fazendo as suas vítimas, né? Nós vimos ano passado aqueles grupos que vieram tomando cidade, aliciando pessoas. Então a gente fica observando isso tudo aí, tá? Deus se importa que os seus adoradores o sirvam espontaneamente. Então Deus não vai forçar ninguém a servi-lo. Por isso que tem pessoas até que questionam a questão do livre-arbítrio, ou seja, o desejo livre da pessoa seguir ao Senhor. Mas de fato nós somos livres sim, para servir e seguir ao Senhor Deus, né? A escolha é nossa. O terror se espalha. Na terça-feira, 11 de setembro de 2001, vai fazer agora, mês que vem, 20 anos desse acontecimento. O mundo, que já dispunha de grande desenvolvimento tecnológico, estava prestes a assistir em tempo real um dos maiores atentados terroristas da história mundial. Você era apenas uma criança naquela época, mas daquele dia em diante, 11 de setembro seria lembrado ou relembrado todos os anos. E esse ano, com certeza, vai ter um evento especial, porque serão 20 anos desse atentado que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um grupo de 19 terroristas ligados à Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores, de forma intencional, colidiram os aviões contra as torres gêmeas lá de Nova York, né? O World Trade Center, na cidade de Nova York. Ainda o terceiro avião colidiu contra o Pentágono, que é a sede, já pensou, irmãos? A sede das forças do país, aonde está o cérebro do país, no que diz a questão de segurança, e eles foram confrontados. Por outro lado, nós vamos ver que a verdadeira segurança vem de quem? De quem vem a verdadeira segurança? Do Senhor. Por isso que o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, e vão vigiar os sentinelas. Nós estamos vendo um grupo de pessoas que estão se achando, estão pensando que são, porque tem aviões de guerra, porque tem foguetes, tem armas químicas até mesmo. Então, por isso, eles acham que tem o poder e tem a segurança. Irmãos, mas isso tudo que existe aí diante de Deus e da sua palavra não é nada. Não é nada. O poder de Deus supera qualquer ação bélica, qualquer esforço bélico, qualquer coisa que confrontar a palavra. Se Deus quiser, Deus aniquila sem problema algum. Então, nós vamos ver que de repente determinadas nações estão assentadas pensando que estão livres dos acontecimentos, mas não estão. Quando disser que a paz, virá então repentina destruição. Então nós vamos ver que vários aviões, pelo menos 4 aviões, eles foram sequestrados com o endereço certo. E em todos eles estavam lotados, estavam uma lotação, todos eles tinham muita gente. E todas essas pessoas morreram, fora aqueles que morreram lá quando as torres gêmeas caíram. O resultado está aí. Então, a partir de
2011 para cá, foi intensificado a guerra contra o terrorismo. Nesse período, Saddam Hussein ele foi morto, Osama Bin Laden também foi morto anos atrás. Então há essa busca por aqueles que incentivavam o terrorismo, mas ele de fato aconteceu. No dia 7 de janeiro de 2015, 2 homens encapuzados entraram na redação do jornal ali na França e em Paris, né? E eles então vão fazer o quê? Eles vão assassinar aquelas pessoas que estavam ali porque fizeram uma charge contra Maomé. Então nós vamos ver que, mais uma vez, por mais que tenha segurança, a segurança não consegue contrapor. Se Deus não guardar, não tem jeito. Sendo assim, devemos nos perguntar o porquê de essas coisas acontecerem. Por que esses atos cruéis estão acontecendo? Por que as mortes estão aí, matando centenas de pessoas? Quais as razões que levaram esses homens a planejarem tão minuciosamente esses ataques? O que eles pensaram? Com certeza, irmãos, como eu disse no início, a questão do ser radical e não concordar que ninguém fale contra a sua religião. E nós nos deparamos isso. Hoje existem outros movimentos que estão aí, que eu não quero falar para que a gente não entre em conflito desnecessário, mas tem pessoas que só elas são certas. Só elas. Tudo que você fala, numa visão bíblica, numa visão judaico-cristã, você é errado. O modelo bíblico de família, por exemplo, é questionado. Ontem, se não me foge a memória, houve até uma fala de uma especialista. Já pensou? Em determinado país, já uma criança de 4 anos de idade, que mal aprendeu a falar direito, já pode escolher, mesmo sendo uma menina, ter um nome de menino em uma determinada escola aí, em um desses países. Como pode ser isso? Isso não é uma afronta contra Deus e contra a palavra? Depois acontecem algumas coisas, a gente acha que Deus é mau. Não. Deus, infelizmente, no sentido de que entrega os homens às suas paixões. E os homens colherão aquilo que estão semeando sem dó e sem piedade. Você ainda é jovem, fique vigilante e não perca seu tempo com aquilo que pode distanciá-lo de Deus. Leia a Bíblia e pratique-a. Assim você estará preparado para quando a trombeta soar. Viva a palavra de Deus. Deixe esta palavra fazer a diferença na sua vida. E esses acontecimentos fazem parte dos princípios das dores. Os princípios das dores estão aí e faz parte. Esses acontecimentos vêm antes do grande e terrível dia do Senhor. No 3, e agora, como viveremos? Em vista desses acontecimentos, você pode pensar que este mundo vai de mal a pior e que não tem mais solução. Contudo, Cristo nos fez uma promessa de que Ele prepararia um lugar para nós no céu e voltaria um dia para nos buscar. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Vivemos em um mundo conturbado, mas temos uma vida com Cristo e temos uma viva esperança. O Senhor Jesus está conosco e um dia Ele voltará. Para quê? Para quê, irmãos? Para nos levar para morar com Ele. Dessa maneira, em Cristo, podemos sentir a tranquilidade e contar com a ajuda do Espírito Santo, que não nos deixa só. Apesar da realidade mundial não ser favorável, o cristão deve manter a firme confiança em Jesus Cristo. Que possamos guardar a paz de Cristo em nosso coração e confiar que o momento da nossa redenção está às portas. Não se deixe seduzir, jovem, adolescente, irmãos e irmãs. Não nos deixemos seduzir
pelos que em todo mundo aliciam jovens para juntarem à prática do terrorismo. Não ache bonito, não ache certo esses acontecimentos, não. Mas ore, coloque nas mãos de Deus para que o Senhor opere um milagre na vida dessas pessoas. Sabemos que o terrorismo é fruto da maldade humana. O coração do homem é mau desde a sua meninice, é isso. Por quê? Porque sofre a influência direta do pecado. Além da maldade humana, tem também a questão espiritual. O diabo, que tem como missão matar e destruir, na verdade, a tríplice missão, né? Roubar, matar e destruir, ele faz isso. E faz com excelência. Não pense que o diabo faz a sua obra de qualquer maneira, não. Ele faz a sua obra com excelência. Porém, nós precisamos buscar em Deus força para vencermos as suas artimanhas e conseguirmos dizer não para as suas bandejas, para as bandejas que ele tem oferecido, inclusive no aliciamento aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. Como igreja do Senhor, precisamos orar em favor das nações e proclamar o Evangelho de Cristo. Somente Jesus pode transformar o coração do homem e trazer paz às sociedades. Se o diabo tem aliciado jovens para o terrorismo, nós podemos destacar no nosso país, no nosso estado do Rio, São Paulo, em tantos outros estados da nossa federação, né, jovens sendo aliciados para o tráfico de drogas. Moças bonitas, que eu posso até deixar aqui do lado a descrição, moças bonitas com futuro, estudante, universitárias, enfim, rapazes bonitos, formosos, mas que foram aliciados para o crime, foram aliciados para o terrorismo, não o terrorismo como lá nos países do Oriente Médio, mas o terrorismo aqui na comunidade, quando tira a paz das pessoas, quando estão armando, dando tiro, e sempre alguém está pagando a conta. O terrorismo está lá, mas tem terrorismo também perto de nós. O terrorismo é a ação do inimigo, trazendo pânico, medo às pessoas. Tem gente que já não consegue mais sair de casa. Que Deus tenha misericórdia. Concluindo, amados, a nossa lição. Apesar de estarmos vivendo dias difíceis em que a paz e a sobrevivência da humanidade têm estado em constante perigo, não podemos esquecer que o nosso Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Assim sendo, que possamos seguir a paz de um coração puro e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que nos prometeu. E Ele prometeu, Ele voltará para nos buscar. Você, como jovem que serve a Deus, esteja preparado para esse grande dia. Jovens, que Deus nos abençoe, que essa lição seja uma bênção na sua vida. Na nossa 9ª lição, falaremos sobre a utilização de células tronco, o avanço da medicina, o avanço da tecnologia na área da medicina, o avanço da medicina, algo tremendo está acontecendo. E com certeza vai ser uma bênção, tá bom? Que Deus lhes abençoe. Se você não se inscreveu no canal, vem comigo. Se já se inscreveu, amém. Mas não deixe de dar o seu like, o seu joinha e também comentar nesta aula e compartilhar nos seus grupos das suas redes sociais, em nome de Jesus. Muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoaula, em nome de Jesus. Amém.